Pessoal, começando aí a nossa quarta e última parte dessa nossa primeira aula, conhecimentos específicos, na verdade, direito processual civil para o concurso de oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Minas. Falamos de processo, conceito, espécie, tipo de procedimento. Quer ver? Joga o edital para mim, só para quem está aí assistindo a aula saber o que a gente está fazendo. Como eu falei no principinho dessa primeira aula, o objetivo é dentro do edital. Então, trabalhamos conceito, espécie, mas nessa primeira aula eu tenho que trabalhar com os senhores também tipos de procedimento. Então, vamos trabalhar tipos de procedimento ligados em tipos de procedimento do processo de conhecimento. Porque agora a gente vai começar a pensar nos atos do processo de conhecimento. Esse que no bloco, na parte anterior, eu conceituei dentro de uma possível cobrança dos senhores, como aquela sequência de atos, objetivando um ato final, aonde o que seria ali buscado é tanto o declarar quanto o efetivar do direito do cidadão. Não é isso? É o conceito que pode ser cobrado dos senhores e que na parte anterior a gente trabalhou. Percebam, por favor, o que a gente tenta fazer de forma didática com vocês. Concatenação de ideias. Tranquilo? Por isso que eu peço a vocês, claro que há partes desse nosso curso que vocês adquiriram, que vocês podem ver isoladamente, sem problema nenhum. Mas eu peço muito, principalmente agora que a gente está nessa primeira aula, que vocês venham comigo, por favor, na sequência. Porque há sempre essa concatenação de ideias, para que você realmente esteja preparado, é isso que a gente faz de forma didática, para que você esteja realmente preparado aí na hora da prova. Bom, processo de conhecimento. O procedimento é conceituado como sequência de atos objetivando a prática de um ato final. E como que o Estado atua? O Estado atua da seguinte forma. O processo não é o meio pelo qual a lide será resolvida? Sim. Então, o Estado especializa tipos de procedimentos. O Estado vira e se questiona: qual é a pretensão do cidadão autor? O que é que esse autor está aqui buscando do Poder Judiciário? Qual é a pretensão dele? Dependendo do tipo de pretensão, o Estado construa uma sequência de atos para esse objetivo, para esse tipo de pretensão. Se a pretensão é de outra modalidade, o Estado vou construir uma sequência de atos diferenciadas, uma sequência de atos diferente, para que o Estado possa, na verdade, estar dando uma resposta melhor, mais efetiva, mais rápida, mais condizente com aquela pretensão do autor. Exemplo. O exemplo da primeira aula que nós estamos trabalhando é o João como credor e o Paulo como devedor. O João quer cobrar, o João quer receber os valores, já que o Paulo não lhe pagou a tempo e modo, não é isso? Então ele vai entrar com uma ação de cobrança. Em regra, quais seriam os atos dessa ação de cobrança? Os atos seriam, e estão todos ali praticamente descritos no livro 1, tá? Petição inicial, minha pretensão, que eu quero. O juiz deferindo essa petição inicial e determinando a secretaria, depois de registro, distribuição, autuação, determinando a secretaria a citação do réu. Citação que será realizada por correio ou talvez por oficial de justiça. Para inquerendo, ele réu apresentar contestação no prazo de 15 dias. Após a contestação, o juiz pode até ouvir de novo o autor. Ou, se for o caso, até designar uma audiência preliminar para tentar fazer uma conciliação. Ou sanear o processo, determinando provas a serem produzidas, para que em determinado momento ele, juiz, possa proferir uma sentença, tendo a certeza da existência do direito, ok? Isso é uma sequência de atos, na medida em que a pretensão do cidadão autor é receber a quantia que ele acredita devida. Essa é a sequência dos atos desse tipo, dessa espécie de procedimento num processo de conhecimento. Ótimo. Mas, senhores, vamos inverter um pouquinho a situação? Vamos imaginar o seguinte:
a esse contrato do João com Paulo, mas eu vou inverter a ordem. Eu vou dizer, na verdade, que o Paulo quis pagar. No dia pactuado, no dia lá firmado no contrato, o Paulo vai até o João e fala, João, está aqui, nota em cima de nota, eu estou pagando o que eu te devo. Mas o João fala, não, não vou receber não. Esse valor que você está querendo pagar, ô Paulo, não é o que a gente combinou não, você me deve muito mais do que isso. Então não vou receber, não vou te dar quitação. Senhores, a vontade do Paulo não era pagar? Vontade que não se aperfeiçoou no mundo real. Por quê? Porque o João criou uma resistência. E tem ele, Paulo, na condição de devedor, possibilidade de levar essa sua pretensão em juízo agora? Claro que tem. Então, vamos raciocinar um pouquinho no tipo de procedimento agora, por favor. Véi, gela um pouquinho mais essa sala para mim. Vem cá. Dentro dessa perspectiva, observa aqui, senhores. O que nós temos é o Paulo querendo pagar, o João resistindo, não é isso? Então tá. Paulo vai como autor ao Poder Judiciário. E indo como autor, ele vai, petição inicial, requerer a citação do devedor, do credor, não é isso? Mas a lei vai falar o seguinte, para essa pretensão do devedor, buscar em juízo a extinção da obrigação, a primeira coisa que o devedor vai ter que fazer depois da petição inicial deferida pelo juiz é depositar a quantia. Então olha como é que mudou os atos. O fulano está dizendo que o outro não quis receber, então tá, tudo bem. Então, deposite a quantia que você acredita devida. Aí nós vamos citar aquele que é o réu credor, para querendo comparecer, receber os valores depositados ou apresentar contestação. E se levanta, resolvido. Se não, o processo segue. Espera aí. É um processo de conhecimento, mas os atos processuais praticados não foram diferentes? No primeiro caso, na ação de cobrança, simplesmente o juiz determinou a citação do devedor para apresentar a contestação. Mas nessa outra ação do devedor contra o credor, que tem o nome de ação de consignação em pagamento, o juiz primeiro falou, o autor deposita, já que você está falando que é ele que não quis receber. E somente depois do depósito é que eu vou citar o réu credor, para querendo levantar a quantia depositada, e aí resolvido seria, ou apresentar defesa, ou apresentar contestação. Senhores, o que eu fiz enquanto lei? Mudei a sequência dos atos, especificando nesse último caso os atos processuais para um tipo de pretensão, para uma determinada pretensão. E quando o edital fala em tipo de procedimento, está pensando justamente nisso, que o processo de conhecimento tem vários procedimentos. Código de Processo Civil, para mim, artigo 272, vamos lá. O Código de Processo Civil vai dizer para a gente que, deixa eu buscar ele aqui, senhores, artigo 272, o procedimento, na verdade aqui, ó, capítulo 1º, 270 de disposições gerais, observa ali, 270, até o que eu fiz com vocês, este código regula, me fala o artigo 270, o processo de conhecimento, lembram disso? Livro 1, processo de execução, livro 2, cautelar, livro 3, e os procedimentos especiais, livro 4, artigo 270 do Código de Processo Civil. 271. A todas as causas aplica-se o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei especial. Vou ler de novo o artigo 271. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei especial. Senhores, quando eu falo em procedimento, eu vou dizer que eu tenho procedimento comum, mas tenho também o chamado procedimento especial. Quando eu falo em procedimento, eu digo que eu tenho procedimento comum e procedimento especial.
E, em regra, o que a gente tem é a utilização do chamado procedimento comum. Mas a lei processual, CPC, ou mesmo lei extravagante fora do Código, perdão, ou mesmo lei extravagante fora do Código de Processo Civil, pode criar procedimentos conhecidos como procedimentos especiais. Senhores, a ação de consignação em pagamento que eu aqui referenciei é, na verdade, um procedimento especial, regulado no Código de Processo Civil, no livro 4. Ali, como a gente viu no 270, no livro 4, os procedimentos especiais, a partir do artigo 890 do Código de Processo Civil. Então, falou procedimento comum ou procedimento especial, tranquilo? E a regra aí que pode ser cobrada dos senhores é o procedimento comum. Voltei à lei 271, li de novo e escorreguei no 272. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei especial 272. O procedimento comum é ordinário ou sumário. Pronto. O procedimento comum regulado, todo ele ali, ó, no Código de Processo Civil, é ordinário ou sumário. Beleza? Senhores, então, dentro dessa proposta, observe o que a gente tem aqui. Guardem para mim esse quadro e trabalhem para mim já dos artigos 270 ao 272, já como primeiro dever de casa dos senhores aí na primeira aula. De novo, jogou para mim 272, está ali, ó. Procedimento comum é ordinário ou sumário. O procedimento especial e o procedimento sumário regem-se pelas disposições que lhes são próprias, aplicando-lhes subsidiariamente as disposições gerais do procedimento ordinário. Procedimento especial e sumário não são regras procedimentais. A regra procedimental quanto aos atos do processo está no procedimento comum chamado de ordinário, que é a base inicial nossa do curso. Tranquilo? E a lei regula no artigo 275 e seguintes do Código de Processo Civil o chamado rito sumário, vão chegar nele no momento oportuno, e o livro 4 do Código de Processo Civil. Opa, peraí. E o livro 4 do Código de Processo Civil regula alguns procedimentos especiais e lei fora do CPC também. Mas, senhores, por favor, prova de múltipla escolha, em regra, o procedimento é comum ou ordinário. A lei regula a existência de outros procedimentos para direitos específicos que utilizam subsidiariamente os preceitos do rito ordinário. Então, o que a lei faz primeiro? Ela estrutura o rito ordinário. E estruturando o rito ordinário, depois ela vem estruturando os outros. E naquilo que os outros procedimentos, na sua legislação específica, omissos são, nós utilizamos subsidiariamente o rito ordinário 272, já vi cobrado em prova, joga de novo só para afirmar. Está ali, ó. O procedimento comum é ordinário ou sumário. Parágrafo único. O procedimento especial e o procedimento sumário regem-se pelas disposições que lhes são próprias, aplicando-se-lhes subsidiariamente as disposições gerais do procedimento ordinário. Pegamos, senhores? Está aí. Tipos de procedimento, nós vamos agora na aula número 2, essa primeira aula está chegando ao final, começar a pensar nos atos processuais do rito comum ordinário. E depois vamos fazer o trabalho, claro, no rito sumário, vamos verificar algumas coisas de procedimentos especiais, é necessário, Decreto-Lei 911, não é isso? Está ali previsto, inclusive, como referência legislativa no edital dos senhores. Então é isso, primeira aula chegando ao final. Na segunda, vamos nós com mais conteúdo para vocês. Brigadão aí, fiquem com Deus, valeu.